Esse anime de hoje é um anime da nossa nova geração e ele vem conquistando cada vez mais os fãs ao redor do mundo com a sua proposta envolvente e cheia de ação. Conheça o Shangri-La Front, em um futuro onde os jogos com gráficos ruins são chamados de jogos lixos e os jogos com gráficos excelentes são chamados de jogos de Deus. Basicamente, galera, é o que acontece hoje. Até os jogos antigos sofrem isso. Vocês não acreditam que uma vez eu vi uma galera zoando o GTA San Andreas Pet, God of War, aqueles jogos lendários do PS2, os caras chamando de lixo porque o gráfico é ruim. Só que tem que entender que pra aquela geração era da hora. Só que não dá pra comparar graficamente com os jogos atuais. Mas tem muitos jogos aí do PS2 que tem histórias melhores do que dos jogos atuais. Então, basicamente, a maioria dos jogadores prefere experiências visualmente perfeitas. Mas o nosso protagonista, como ele tem que ser diferente dos outros, o estranho, Akumu Hizutomi, ele é diferente literalmente. Ele é um jogador viciado justamente nos piores jogos possíveis, jogos quebrados, feios e com bugs absurdos. Ele é conhecido como especialista em superar esses desafios e tirar a diversão de onde ninguém mais consegue. Então, certo dia, ele decide mudar sua rotina e experimenta algo novo. Em vez de buscar mais um jogo bugado, ele escolhe jogar um dos melhores e mais populares jogos de realidade virtual do momento, Shangri-La Front, o MMORPG imersivo e aclamado pelos jogadores. O seu objetivo, como sempre, é se divertir, mas ele acaba embarcando em uma jornada muito mais profunda e desafiadora do que esperava. Hakuro cria seu personagem com um visual bem peculiar, usando uma máscara de pássaro e no mínimo de equipamento possível. Ele acaba chamando a atenção por onde passa, mesmo sendo novato no jogo. Suas habilidades adquiridas em jogos difíceis fazem com que ele enfrente monstros, chefe e situações que jogadores comuns evitam. Aos poucos, ele vai ganhando notoriedade dentro do mundo de Shangri-La Front. O jogo tem um universo vasto com várias regiões, facções, monstros lendários e segredos escondidos. Então nosso protagonista, o Hakuro, começa a se envolver em tramas maiores, como as lendas sobre os chefes únicos conhecidos como únicos, literalmente. E esses únicos são os inimigos poderosos que só aparecem uma vez no jogo inteiro. Então se tu derrotar um desses, garante recompensas absurdas, mas exige um nível de habilidade extremo. E é aí que o Akumu se destaca. Mesmo com pouco tempo de jogo, ele desafia esses inimigos sem medo. Um deles é o Entermon, o dragão do outono, uma criatura gigantesca com ataques elementais capazes de devastar uma party inteira. A batalha entre Hakuro e o Entermon se torna um dos momentos mais intensos do anime, destacando o quão longe está disposto a ir, mesmo jogando sozinho. O mais interessante é como esse anime mistura a ação e os combates com o lado mais técnico dos jogos, buffs e buffers, estratégias, composições de equipamentos, exploração de falhas e bugs no sistema. Hakuro trata Shangri-La Front como se fosse mais do que um jogo quebrado e justamente por isso ele encontra caminhos que os outros jogadores nem sequer tentam. Além disso, o anime explora as interações sociais dentro do jogo. Hakuro começa a conhecer os outros jogadores habilidosos, incluindo uma guilda misteriosa e uma jogadora chamada Pisces Zero, ou Zero, tanto faz, e que tem um passado ligado a ele na vida real. Então essa conexão vai criando um trauma secundário que mistura amizade, rivalidade e mistério. A narrativa desse anime ele é bem dinâmica, cheia de batalhas eletrizantes e momentos de tensão, com animação fluida e uma trilha sonora muito boa. A proposta de transformar os jogadores excentricos em um dos protagonistas mais habilidosos de um jogo de realidade virtual é o que torna Shangri-La Front tão interessante de acompanhar. Então, com o avanço dos episódios, Hakuro começa a montar sua própria build, a única, caçar bossers lendários e enfrentar jogadores poderosos. Então ele se torna uma figura lendária dentro do jogo, mesmo mantendo seu estilo estranho e suas atitudes imprevisíveis. Shangri-La Front é no fim mais do que um anime sobre jogos, é sobre desafiar limites, se divertir enfrentando o impossível e transformar até situações mais absurdas em oportunidades de vitória. Se você gosta de animes na vibe de MMORPG com muita ação, humor e personagens carismáticos, esse é definitivamente um título que vale muito a pena você assistir.